Olá, meu nome é Ana Clara, tenho 18 anos, sou estudante de Direito na Unifenas, estou no segundo período e hoje eu vim falar um pouco sobre o Sistema Global de Direitos Humanos. Então vamos lá. As Cartas das Nações Unidas, chamadas também de Cartas de São Francisco, foi a carta que criou a ONU, que são a Organização das Nações Unidas, e ela foi criada em 1945. É uma observação que eu quero fazer, né, que parte da doutrina faz, é que a Carta da ONU não consagra direitos propriamente dito. Ela só fala sobre a necessidade da união das nações para a paz e segurança internacional. Então, somente o Estado pode acionar a Corte Internacional de Justiça e somente ente estatal pode ser julgado, né? A Corte Internacional de Justiça não julga pessoas, julga também os estados. Esse slide da tela, né, esse documento, foi feito no âmbito das Nações Unidas, pós a Segunda Guerra Mundial, né? Nós, os povos das Nações Unidas, né, determinados pelas gerações que sofreram com a guerra e tudo mais, resolveram combinar os esforços para o objetivo comum, que eram a paz e segurança internacional. A incorporação da Carta da ONU e mesmo dos tratados internacionais em geral se faz por meio de decretos. Esse decreto que aparece aí no slide, né? Decreto 19.841/45, ele promulgou as Cartas das Nações Unidas, de maneira que foi incorporado os direitos brasileiros, à Carta das Nações Unidas. Formalmente, a Declaração Universal de Direitos Humanos, como o próprio nome indica, é uma declaração, é uma mera resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas. Assim, não é um tratado. Então, a declaração é uma resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas, de modo que não é um tratado, né? Então, ela não é um tratado. Então, haverá uma discussão na doutrina porque uma mera resolução teria força vinculante. E aí, vocês acham que ela teria uma força vinculante? Vamos ver. Bom, aqui está a resposta. Vejam, em tese não teria eficácia vinculante, porque é uma mera resolução da Assembleia Geral. Porém, olhem a resposta atual. O estágio de proteção de direitos humanos não se pode mais, para fazer tal afirmação, um efeito aqui está previsto na Declaração Universal de Direitos Humanos. Foram incorporados ao direito interno e, além disso, são regras costumeiras. Estão previstas em costumes internacionais e também são princípios gerais de direitos ou direitos internacionais públicos. Então, a resposta técnica é a seguinte: o que não for incorporado em direito humano, o que não for regras costumeiras e não for princípios gerais de direito ou de direito internacional público, não, em regra, não tem eficácia vinculante. E o que for algo mais forte, como direito à vida, ou entre outros direitos mais importantes, tem eficácia vinculante. Aqui está o caso que o Supremo Tribunal Federal aplica a Declaração Universal de Direitos Humanos. A discussão é a seguinte: a questão da cláusula da reserva do possível, em que o Estado vai dizer que não tem direito para medicamento, não tem dinheiro para as creches, não tem dinheiro para isso, não tem dinheiro para aquilo, não pode ser invocada. Aí está dizendo ao Supremo Tribunal Federal, né, pelo poder público, com o propósito de fraudar e frustrar e de inviabilizar
a implementação de política pública definida na própria Constituição. Aqui, vimos que o Sistema Global de Direitos Humanos teve a criação da ONU. Isso foi muito importante. E agora temos um tratado que, como podem ver na tela, é extremamente importante no âmbito da ONU. Um deles é o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos de 1966. Veja, no caso aí, o Congresso Nacional, ele aprova um decreto legislativo dizendo que aprova o texto do Pacto Internacional de Direitos Políticos e Civis, e aí, geralmente, deposita esse tratado na ONU, e a partir deste momento passa a ter vigência internacional, mas por costume constitucional, ou seja, isso é um costume que foi aplicado, né? Nós temos um outro decreto, um decreto presidencial, que incorpora o Tratado Internacional sobre os Direitos Humanos ao direito brasileiro. Vejam outros tratados do Sistema Global de Direitos Humanos. E agora o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Aqui temos um protocolo facultativo, que é um outro tratado internacional. E nesse caso, o Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Bom, falemos agora sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher, Convenção contra a Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos e degradantes, Convenção sobre os Direitos da Criança. Então vamos lá falar sobre a eliminação de todas as formas de discriminação de mulher. A Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, de 1979, doravante denominada Convenção da Mulher, em vigor desde 1981. É o primeiro tratado internacional que dispõe amplamente sobre os direitos humanos da mulher. São duas as frentes propostas: promover os direitos da mulher na busca da igualdade de gênero e reprimir quaisquer discriminação contra a mulher nos Estados parte. Ou seja, o Brasil ele deve cumprir, já que ele é signatário, ele deve cumprir, aplicar isso na prática. Não basta ele falar que vai fazer e não fazer nada. Uma das medidas que o Brasil adotou é uma ação afirmativa, que é a vida eleitoral de sexo. Falemos também, né, sobre a Convenção contra a Tortura e outro tratamento, ou penas cruéis, desumanos ou degradantes. Tido como um dos principais tratamentos que visam a proteção dos direitos humanos, data de 10 de dezembro de 1983, quando foi adotada pela Resolução de número 39/46 da Assembleia Geral das Nações Unidas, né? No Brasil foi ratificada apenas em 28 de setembro de 1989, e quando estudamos direitos humanos, falamos que deve-se realizar a ponderação. No caso de tortura, não há negociação, a sua vedação é absoluta. Agora vamos falar um pouco sobre a Convenção sobre os Direitos da Criança. A Convenção sobre os Direitos da Criança foi adotada pela Assembleia Geral da ONU em 20 de novembro de 1989, entrou em vigor no dia 2 de setembro de 1990. É o instrumento de direitos humanos mais aceito na história universal. Foi ratificado por 196 países. Somente os Estados Unidos que não ratificou a Convenção. O Brasil ratificou a Convenção sobre os Direitos da Criança em 24 de setembro de 1990. Considera-se criança aquele que tenha menos de 18 anos.
Alguns protocolos facultativos sobre o direito da criança é o envolvimento da criança em conflitos armados, vendas de criança, prostituições infantis e pornografias. Outros importantes tratados de sistema global é o tratamento de preso, o tráfico de crianças, tráfico de pessoas, pessoas com deficiência, desaparecimento forçado, que geralmente são utilizados como meio de repressão do Estado contra opositores políticos, contra alegados criminosos ou mesmo contra pessoas que desagradam ao grupo no poder e os trabalhadores imigrantes. Então é isso, minha apresentação. Muito obrigada e até a próxima.